A ex-senadora Eva Bly lançou na semana passada o livro O Brasil como Destino, que fala da imigração judaica ao nosso país. O evento de lançamento foi no Centro da Cultura Judaica. A matéria é de Vitor Padovan, você acompanha agora. A partir do século XVI, começaram a aparecer os primeiros relatos de judeus que desembarcaram no Brasil em um movimento que seguiria até as primeiras décadas do século XX. O livro O Brasil como Destino discorre sobre os primeiros imigrantes vindos de 17 países diferentes, sendo a maioria da Europa Ocidental e, o mais curioso, de diferentes classes sociais. Eva Bly é mestre e doutora em Sociologia pela USP, já recebeu inúmeros prêmios, trabalhou na ONU em Viena e foi senadora da República. Um livro desses tem tudo dentro dele, porque ao contrário desses trabalhos assim, que são analíticos, investigativos, a professora Eva Bly, o que ela fez? Ela trouxe depoimentos, a voz das pessoas, das personagens da história, para o leitor. Conheço muito o trabalho da Eva Bly, então eu imagino que seja uma pesquisa maravilhosa. Minha família vem de judeus russos, mas os meus pais já nasceram no Brasil, então eu sou de uma geração já bem brasileira. Bom, aqui ao meu lado está o Weser, já está começando a palestra, vamos falar rapidinho. Ele que veio do Amazonas, de Manaus, só para o lançamento do livro. Explica um pouquinho para o Mosaico aqui. Bem, para nós é uma honra estarmos aqui prestigiando a doutora Eva. Esse livro é importante porque ele também fala um pouco da migração do Amazonas, né? E de toda aquela certa da época da borracha e do interior da borracha, ou seja, nós fazemos parte, nossa geração faz parte desse livro aqui e nós viemos aqui para prestigiar e realmente levar um pouco, compramos alguns exemplares para levar para Manaus, para o pessoal de lá poder ver e entender um pouquinho do contexto todo dessa migração. Meu pai era de Israel, minha mãe é de Cuba, se casaram, foram morar no Panamá e do Panamá vieram para a Zona Franca para Manaus, ou seja, minha família é bem misturada. Para a gente começar, eu queria saber, com essa sua formação acadêmica e profissional, qual é a sua visão hoje em dia em relação aos imigrantes judeus aqui no Brasil? Olha, para falar bem a verdade, não mudou muito. Nós temos várias levas, né, de imigrantes judeus, muitos grupos religiosos que não estão ampliando, mas estão mudando de lugar na cidade. Há muitos casamentos mistos, o que é normal. Eu acho que é perfeitamente normal acontecer isso numa sociedade pluralista como a brasileira. Mas há também um culto à nossa origem e à nossa cultura judaica. Eu acho que no Brasil a presença judaica é pouco conhecida. Nós estamos aqui há 500 anos e ainda somos considerados estrangeiros. Então é muito importante que a gente conte e aprofunde a nossa história. Somos parte da fundação deste país e isso não é conhecido. Nas escolas não é conhecido, entre os intelectuais é pouco conhecido e eu acho isso fundamental. Eu conto nesse livro todas as histórias dessas pessoas, de quem foi sapateiro, de quem foi garçom, de quem foi um grande intelectual, de quem foi um físico, um químico, enfim. Todos nós estamos nesse livro. O problema da participação das mulheres na política, que é outro tema que eu estudo muito, é muito restrita. Nós, mulheres, temos muitas dificuldades e muito déficit de conhecimento para participar da política. Como eu sempre fui militante feminista, acabou que eu entrei para a política porque eu tinha uma tarefa que era defender as mulheres. Então, nós, judias, você pode imaginar que a situação é um pouquinho mais complicada, né? Além do que, nós temos duas tarefas quando a gente está no parlamento, como mulher e como judia. O que me custou um pouco, viu? Não foi tão gratuito assim. Bom, doutora, muito obrigado pela entrevista. A gente espera que o livro seja um sucesso. E obrigado por ter falado com o Mosaico. Fred, é com você aí no estúdio.